Bom dia, nono ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de produção textual com o professor Douglas Bittencourt. Estamos aqui de volta para continuar o nosso estudo a respeito do gênero conto de ficção científica. Nesta oportunidade, continuaremos usando o nosso material que nós já estávamos usando nas nossas aulas presenciais, é o livro didático de vocês. E antes de irmos para o nosso conteúdo, quero lembrá-los que o nosso atendimento agora acontecerá pela nossa plataforma Educaribox, no mesmo horário das nossas aulas, de 7 da manhã até as 7h50. Vamos lá ao nosso conteúdo. Ainda nas nossas aulas presenciais, nós vimos algumas características estruturais do gênero conto de ficção científica. Nós vimos através de uma amostra textual do autor Isaac Asimov, intitulado Eu, Robô, as características essenciais do gênero conto de ficção científica. Nesta aula, nós vamos então focar no passo a passo para a produção escrita deste gênero. Antes de nós partirmos para a produção escrita, eu quero, juntamente com vocês, lá na seção esquematizando do material, apresentar ou relembrá-los das características essenciais do gênero que deverão estar presentes na nossa produção escrita. Por exemplo, naquela seção de esquematizando, nós vamos encontrar o público-alvo, o objetivo e as características do gênero. São esses três elementos que deverão estar dentro da produção de vocês. Nós já sabemos que conto de ficção científica significa uma invenção científica, significa uma invenção da ciência. Nós sabemos que a ciência, de uma forma lógica, de uma maneira geral, ela procura verdades através de experimentos, de comprovações, mas a ficção científica ela parte da imaginação e através desses conteúdos artisticamente elaborados, nós chegamos a realidades e a verdades que só existem dentro da ficção. Então, o nosso gênero ele não tem compromisso com realidade, com verdade, mas sim com a nossa imaginação e com a nossa criatividade, pois ele tem como objetivo apresentar elementos científicos associados à ficção, geralmente como projeção de futuro. Então, o gênero conto de ficção científica, ele nos transporta àquela literatura fantástica, a ambientes e a tempos muito mais evoluídos tecnologicamente, a espaços onde nós podemos perceber realidades totalmente diferentes da nossa. Não necessariamente sendo verdade, mas dentro do conto possível. Quanto às características, nós vemos que este gênero textual, ele contém a estrutura da narrativa, pois como ele é um gênero que advém dessa tipologia, vai ser uma história contada por um narrador, que pode ser personagem, pode ser observador, que acontecerá dentro de um tempo e dentro de um espaço, com a presença de personagens, compondo o enredo, dentre outras características que nós veremos mais à frente no nosso passo a passo. Além desses elementos da narrativa, nós também teremos a presença de elementos científicos associados a elementos ficcionais. Nós vamos ter a presença de laboratórios muito evoluídos, vamos ter a presença do cientista, que uma hora é vilão, que uma hora é um mocinho. Então, nós vamos ter também uma questão muito importante, que é a projeção ou a antecipação de invenções. Nós sabemos que elementos como o submarino, o radar, a luz fluorescente, a televisão, a clonagem, entre outros, surgiram primeiramente nos contos de ficção científica. Antes de serem concretizados na nossa realidade, esses objetos e artefatos tecnológicos surgiram primeiramente nos contos de ficção científica. E por falar em surgimento do gênero, nós vemos que este gênero ele é bem antigo, surgiu ainda no século XIX, através de uma obra de uma escritora chamada Mary Shelley, no ano de 1918, com a obra Frankenstein. Nesta obra, a autora cria a história do cientista Victor Frankenstein,
Um cientista que vivia incomodado com muitas questões, como por exemplo, os mistérios que cercavam a origem da vida. E aquele cientista inquieto com essas questões começa então a pensar em como ele seria um imitador de Deus, de que maneira ele poderia criar uma vida como Deus criou Adão. Então o autor ele começa ali no seu laboratório a pensar numa forma de criar uma vida. E ele começa então a visitar vários cemitérios para coletar órgãos de cadáveres, coletar partes do corpo dos cadáveres para então criar ali uma vida. E ele consegue então criar ali aquele boneco e dar vida então àquela criatura através de descargas elétricas. Note que isto aqui não é uma verdade, mas dentro da ficção é uma realidade, é uma verdade. É por isso que o conto de ficção científica ele faz parte daquele contexto de literatura fantástica que transpõe o leitor a outro tempo e a outro espaço, ok? Quanto à questão dessa criação, nós vamos ver que na seção de produção escrita, nós vamos ter então o passo a passo de organização. Então, imaginem vocês agora como cientistas dentro de um laboratório. O nosso laboratório vai ser a nossa folhinha de papel, onde nós vamos começar a esquematizar o passo a passo de produção do gênero. E todo o gênero textual, para efeito de organização, ele parte de um princípio, ele parte de uma sequência cronológica. Quanto ao ponto de partida da produção escrita de qualquer gênero, nós vamos então começar pelo contexto de produção. O que é o contexto de produção? É o que eu vou produzir, para quem eu vou produzir e aonde esse texto será publicado. Ou seja, não podemos esquecer que a nossa produção faz parte do processo de comunicação. É um receptor criando uma mensagem que é um texto, nesse caso, conto de ficção científica, para um receptor. Então, para que nós possamos então começar a nossa produção, é necessário então partir do que nos motivará para escrever o nosso texto. Além de estar ciente do contexto de produção, é interessante também que nós partamos de uma temática específica. E quando nós falamos em tema, o texto motivador, é interessante lembrar que há uma tendência nacional e, por que não dizer até internacional, de avaliação de texto a partir de um tema específico. Nós precisamos desde já nos acostumar a escrever ou a produzir um texto a partir de um tema, porque o Enem vai nos cobrar, alguns vestibulares que ainda existem no país irá nos cobrar, concursos e outras situações de avaliação que existem por aí. Aí, nesse sentido, o nosso material nos dá a opção de pelo menos 4 temas, onde nós podemos desenvolver o nosso enredo a partir deles. Por exemplo, o tema número 1 sugere uma viagem no tempo. Imagine a existência de uma máquina que permitisse viajar no tempo. Escreva como seria essa aventura, o que seria encontrado no futuro ou no passado, como seria possível voltar para o presente. Então, este tema é muito recorrente dentro da produção científica, quando nós vemos que um grupo de personagens ou um personagem específico se depara com uma máquina que possa transportá-lo no tempo. O interessante é que, geralmente, quando o personagem de algum enredo é transportado no tempo, ele se dá conta de que ele não está mais na sua realidade, ele está geralmente num contexto muito mais desenvolvido tecnologicamente, numa situação ou numa civilização onde as pessoas, a sociedade vive num avanço tecnológico muito maior, os transportes são mais evoluídos, os meios de comunicação, dentre outras questões. Se você optar por esta opção, então o seu texto automaticamente tem que estar todo dentro desta proposta.
Ou também existe a opção de número 2, universos paralelos. Isso aqui é algo bem presente no contexto de vocês, que tem acesso às séries da Netflix, que tem aí acesso a filmes no YouTube e até mesmo, quem sabe, a algum gênero escrito dentro desta temática. Universos paralelos, né? Imagine a existência de um universo paralelo, escreva como ele seria. Quais seriam as aventuras lá? Como seria possível voltar para o nosso universo? Nós sabemos que já existe uma tendência, inclusive nas teleséries e nas séries mais completas da Netflix, de não um universo paralelo especificamente, mas de um multiverso, aonde não existe só um universo, mas existe um multiverso aonde milhões de universos se unem paralelo ao nosso e cada um com seus costumes, cada um com a sua tecnologia, cada um com a sua evolução, cada um com seu comportamento social diferente. Se vocês optarem por este tema, também usem a criatividade de vocês para escrever dentro deste tema. É um tema também muito interessante. A terceira opção que vocês também podem escolher é Expedição a Marte. É um tema antigo, mas que não deixa de ser também, ao mesmo tempo, atual dentro da produção de ficção científica. Imagine uma expedição ao planeta Marte. Escreva sua reação ao receber o convite, os preparativos para o embarque, a ansiedade da partida e, finalmente, as aventuras vividas em Marte. Observe que aqui o autor já traz até a sequência cronológica do seu enredo. Se você optar por esta opção, imagine você, por exemplo, como um narrador personagem, sendo um cientista, estudioso da astronomia, e que recebe um convite, por exemplo, de uma agência espacial para fazer uma expedição a outro planeta, no caso aqui Marte. Imagine como seriam os marcianos, como seria o seu contato com eles, como seria o planeta Marte, é quente, é frio, é gelado, de que maneira se vestem, qual é a aparência dos habitantes de Marte. Imagine as semelhanças que pode ter com a Terra. Então você vai usar a sua criatividade, a sua imaginação e então vai desenvolver o seu enredo da melhor forma possível. Outra opção que é dada aqui para vocês é o tema de número 4, invasão alienígena. Imagine que a Terra fosse invadida por alienígenas. Escreva como seria essa invasão, o objetivo dos alienígenas e a reação dos humanos. Imagine, por exemplo, em que tipo de transporte os alienígenas chegariam na Terra. Qual seria o tipo de arma ou qual seria o tipo de dominação que eles exerceriam sobre a raça humana, com que tipo de instrumento eles iriam dominar na Terra. Imagine também a Terra lutando contra essa invasão. Imagine aí várias opções que você pode criar também através de pesquisa. Você pode ler outros contos, assistir filmes relacionados à temática para enriquecer a sua produção. Lembrando que a sua produção deverá ter esse caráter aventureiro, porque o conto de ficção científica ele tem muito essa questão, a aventura, essa questão do perigo, da descoberta, da descrição. Então, se utilizem de todas essas ferramentas para que o texto de vocês possa ser uma produção interessante. Ainda na seção de planejamento, nós vamos ver que depois de estar ciente do contexto de produção e escolher a temática, nós precisamos então partir para o planejamento. E este planejamento, ele segue aquela ordem cronológica de todos os textos narrativos, que é a definição dos personagens, a definição do tempo e do espaço e a definição do enredo. De que maneira? Como assim? Então, lá no seu papel, você já planejou o contexto de produção, já escolheu o tema. Agora você ainda vai continuar na fase de planejamento, definindo aquilo que vai compor o seu enredo. Por exemplo,
Quem são os personagens principais? Nós vimos em aulas anteriores, lá no gênero conto de terror, que nós temos personagens protagonistas, antagonistas, secundários. Então, dependendo da temática que você escolheu, você vai escolher que tipos de personagens haverão no seu texto. Vai ter personagem principal? Vai ter o principal protagonista e o principal antagonista? Vão ter secundários? Como é que eles serão caracterizados? Fisicamente, psicologicamente? Essa característica física e psicológica dos personagens, que nós vimos também em atividades anteriores, é muito importante dentro desse gênero, porque a descrição física das pessoas, principalmente as pessoas do futuro, e também a descrição psicológica dessas pessoas do futuro, ou a descrição psicológica do cientista, a descrição psicológica do viajante do tempo, tudo isso é muito importante para enriquecer a sua narrativa. Os personagens são humanos, alienígenas, robôs ou de outro tipo. Perceba que você, dependendo da sua temática, você tem essa opção de que tipo de personagens vai existir dentro do seu texto. Que tipo de discurso será usado para indicar a fala dos personagens? Nós vimos que o gênero narrativo como um todo, ele apresenta na sua estrutura os diálogos. E desde já eu quero chamar a atenção de vocês para a organização espacial no papel na hora da produção. Não deixem de começar o texto com o recuo do parágrafo e em cada parágrafo sigam a mesma ordem de recuo. Não esqueçam de apresentar a fala das personagens com os 2 pontos e no ato de fala o travessão. Façam as interrogações, façam as exclamações, façam as pausas com as vírgulas e com os pontos finais. Quanto a essa questão de ortografia e de pontuação, numa outra aula, no outro vídeo, eu estarei aqui mostrando para vocês mais detalhes para que as nossas produções fiquem cada vez melhores. Definindo o tempo e o espaço. Outra questão importante, o tempo e o espaço. A descrição do tempo e do espaço é fundamental no gênero conto de ficção científica. Porque o espaço, principalmente, que é um espaço mais avançado, tecnológico, um espaço onde acontecem as coisas e que é totalmente diferente da realidade lógica, ele precisa ser descrito com riqueza de detalhes. Nessa seção, utilizem o máximo de adjetivos que vocês puderem para enriquecer essa descrição do ambiente. Em relação ao tempo, também façam essa projeção de tempo mais voltada para o futuro, no avanço tecnológico, do que para o passado. Aí, dentro da última seção, que é definindo o enredo, não se esqueçam de seguir a estrutura começo, meio e fim, que é a situação inicial, onde são apresentados os personagens e ali o ambiente da narrativa. Logo após, apresentem o conflito. Logo após esse conflito, que é aquela situação já de tensão, apresente também depois o clímax, que é onde a tensão aumenta, e não esqueçam de apresentar um desfecho interessante. Não interessa se o final é feliz ou não, mas apresentem um desfecho interessante, aonde surpreenda o seu leitor. Lembrando que toda essa configuração de estrutura, desde os personagens até a cronologia do enredo, é o que vai deixar o seu texto atrativo para quem vai ler. Não esqueçam de colocar também um título interessante no tema de vocês, no texto de vocês. Lembre-se que o título ele é um convite para a leitura do seu texto. E se quiserem também colocar algumas ilustrações para enriquecer, fiquem à vontade. Quero desejar a todos uma boa produção, agradecer pela atenção de vocês desde já e produzam um conto sabendo que nós teremos uma grade de avaliação e essa grade de avaliação ela vai ser aplicada
na hora da correção. Essa grade de avaliação, ela também faz parte dessa tendência nacional de avaliação de textos, ou seja, os itens dessa grade de avaliação, na verdade, são as características que nós vimos desde o começo do estudo do gênero até agora. Essa grade ela vai avaliar se você colocou todas as características que o gênero possui, ok? Então, imaginem o texto de vocês como vocês sendo cientistas dentro de um laboratório, criando uma produção. Quando nós voltarmos às nossas aulas, nós veremos mais detalhes dos gêneros narrativos e, enquanto isso, nós vamos aqui nos nossos encontros, debatendo alguma coisa, no nosso chat online, tirando as dúvidas. Após a produção de vocês, fotografem no celular e me mandem pelo nosso chat, para que eu possa avaliar a escrita de vocês e devolver para vocês fazerem as possíveis adequações, ok? Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Agora é sua vez de produção. Não esqueçam que o amor é indelegável.